Nessa aula, nós vamos trabalhar com a divisão da base de dados, aqueles mil registros da nossa tabela das pessoas. Como nós vimos nas aulas anteriores, é importante fazer a divisão entre base de dados de treinamento e base de dados teste. Só relembrando, com a base de dados de treinamento, o algoritmo vai aprender a classificar os registros, e a base de dados teste é para efetivamente eu analisar para eu ver qual que foi a eficiência do algoritmo. Essa tabela apresenta aqui algumas estatísticas. Então, nós temos aqui a nossa classe, que tem os registros bom, médio e ruim. Então, conforme nós vimos antes, 333 registros pertencem à classe bom, 548 à classe médio e 120 registros da classe ruim. Então, aqui o total disso aqui são 1000 registros que eu tenho na base de dados. Então, eu vou fazer a divisão seguinte: 80% da base de dados vai ser utilizada para treinamento e 20% vai ser utilizado para teste. Então, essa aqui é uma das técnicas mais utilizadas para você fazer avaliação de algoritmos, em você dividir. Você tem uma base de dados só e você divide um percentual para treinar e um percentual para testar. Lembrando que o percentual para treinar ele tem que ser maior, porque se você colocar poucos registros para treinar, como nós vimos, os algoritmos eles são baseados em dados, então eles precisam ter bastante dados para eles conseguirem aprender alguma coisa. Então, se você definir um percentual muito pequeno para teste, para treinamento, quer dizer, então talvez a eficiência do teu algoritmo ele não vai ser muito boa. Então 80 e 20 é uma, assim, em vários estudos aí de aprendizagem de máquina, o pessoal às vezes acaba dividindo mais ou menos nesse percentual. Mas nada impediria, se você tivesse uma base de dados muito grande, você trabalhar com 90 ou 95% para treinamento e o restante para teste. Vai do tamanho da base de dados. Lembrando que aqui esses 80% aqui eles vão equivaler a 800 registros e complementando os 20%, como nós temos 1000 registros, são 200 registros. Aqui eu tenho esse título dessa janela, eu coloquei aqui de amostragem estratificada, então isso aqui é uma técnica lá da estatística para você criar amostra de dados, e quando você tem classes diferentes, você separar uma quantidade específica. Então, qual que vai ser a ideia? Como eu tenho 332 registros da classe bom, 80% deles equivale a 266. Então, eu vou usar 266 registros para treinar, da classe bom, e 66 para testar. De forma semelhante, dos 548, 80% equivale a 438 para treinar, 110 para testar. E aqui essa classe, como tem menos registros, 96 vão ser para treinar e 24 para testar. Então agora o que nós vamos fazer vai ser uma parte prática de como que nós vamos fazer essa divisão da base de dados. Estando aqui com o MySQL, com a nossa base de dados de vendas, temos a tabela pessoas classificação que contém os 1000 registros. Então existem várias maneiras que eu poderia fazer isso. Uma delas poderia fazer uma view. Então eu faço uma view para treinamento, uma view para teste. Então existem algumas maneiras que podem ser utilizadas. E o que eu vou fazer aqui para facilitar o entendimento e o aprendizado, eu vou fazer mais duas novas tabelas. Vou fazer uma tabela somente para treinamento, jogar os registros de treinamento nela, e fazer uma tabela nova somente para teste e jogar os registros de teste nela. A ideia, então, talvez essa aqui não seja a maneira mais eficiente, está replicando as tabelas, mas eu optei por essa maneira, que é uma maneira mais didática, que daí vai ficar mais para frente quando nós for trabalhar lá no Delphi, vai ficar fácil para entender de onde que estão vindo os dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar replicar essa tabela, então eu posso fazer da seguinte maneira, dar um botão direito aqui, e existe essa opção aqui, ó, para copiar para a área de transferência, tem o Create Statement, então ele já vai gerar o script de criação da tabela. Vou dar
um edit paste ou um Ctrl V, ele já gera aqui a tabela. Então eu vou chamar aqui pessoas treinamento. Vou rodar esse script. Então nota ele aqui embaixo, ele apareceu, foi criada essa tabela. E vamos fazer aqui também pessoas teste. Então também deu certo ali embaixo, vamos só dar um refresh. E tá aqui as nossas novas tabelas. Pessoas treinamento, pessoas teste. Então a ideia é na tabela de treinamento colocar 80% dos registros vão ficar aqui e 20% dos registros vão ficar aqui. 800 registros aqui e 200 registros aqui. Então o que nós vamos fazer agora vai ser fazer um procedimento lá dentro do próprio Delphi mesmo para fazer essa transferência dos dados. Estando aqui com o nosso aplicativo, então nós temos somente um formulário. Eu vou criar um novo formulário. Então vou aqui no Multi-Device Form. Já vamos salvar ele. Eu vou chamar aqui de testes, chamar teste algoritmos FRM. Lembrando que nesse formulário nós vamos fazer toda essa questão da avaliação dos algoritmos, vai ser feito nesse formulário. Vou aproveitar, só mudar o caption dele, chamar de testes e o name FRM testes algoritmos. O que eu vou fazer agora aqui vai ser adicionar um button. Então, a ideia vai ser bem simples aqui. Vou só mudar o text. Vou chamar aqui transferir dados, o caption, e o name btn transferir dados. A ideia vai ser fazer todo o código aqui nesse botão transferir dados. Vou dar 2 cliques aqui. E a ideia vai ser fazer, quando eu clicar nesse botão, ele vai executar aqui alguns comandos SQL. E esses comandos SQL vão efetivamente transferir os dados da tabela pessoas classificação para as duas tabelas auxiliares. Primeiro passo, eu vou fazer aqui um file use unit para usar aqui o data module e a conexão. Ele vai adicionar aqui o uses. E o que eu vou fazer agora vai ser fazer uma query. Eu vou fazer uma query em memória aqui. Então, vou criar uma query. Para isso, eu vou precisar fazer aqui, eu posso dar um botão direito, vir aqui no Find Unit. Ele vai localizar aqui a unit correspondente e já vai adicionar ali no uses. Então, só confirmar aqui. Ele adicionou uses para eu poder usar aqui a minha query. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser retornar somente os dados. Vou ter que pegar classe por classe. Where perfil igual a bom. Então ele trouxe aqui, veja aqui no finalzinho ali 333 registros, quantidade de registros. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma query para retornar esses registros. Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou precisar setar a connection dela. Então tenho dtm conexão, cnn conexão para conectar com a nossa base. Vou fazer aqui já um open e passar aquela instrução SQL.
Depois disso, depois que eu abrir, eu vou percorrer aqui, enquanto não for o final da query. Então esse código aqui está percorrendo a query. É bem parecido com aquele que nós fizemos lá para montar a base de dados para o Intelligence Lab. O que eu vou precisar fazer agora, para cada um dos registros que estiverem passando aqui, então aqui vão passar aqueles 332 registros. Então eu vou precisar passar registro por registro e dando insert, fazendo vários inserts. Eu vou colocar aqui mais uma query, colocar mais uma query aqui. Esse aqui eu não vou fazer em memória para ele não confundir, para a gente não confundir, que a gente já fez uma criação de uma query anônima lá sem nome. Então eu vou colocar esse componente para ficar mais fácil, chamar aqui de query inserção, e a propriedade connection dela aponta para o CNN conexão. Então eu vou pegar aqui a lista dos campos e vou fazer o script para inserção. O que eu vou fazer agora? Query inserção.sql.text e vou passar o script. Então insert into pessoa treinamento. Passamos aqui a lista dos campos, gênero, idade, vamos acompanhar aqui, estado civil, dependentes, salário, residência, veículo e perfil. Agora eu vou passar aqui os values e vou colocar os parâmetros. Aqui eu vou copiar. Copiar todos os dados aqui. Só apagar esse parênteses que ficou a mais e vou colocar aqui com 2 pontos para indicar aqui que são os parâmetros. Então vamos colocar aqui os parâmetros para cada um. O veículo e o último, o perfil. Aqui ele vai dar um erro, dizendo que aqui ele já está declarado essa unit, porque quando nós adicionamos a query, ele colocou a declaração da unit aqui em cima, aquele namespace. Então aqui ele está assumindo como se já tivesse, vai dar que é repetido. Então é só tirar aqui. Aqui também está dando um erro que está faltando um ponto e vírgula no final. Então aqui nós temos já o nosso script pronto. O próximo passo agora é preencher os parâmetros. Query inserção, params. Todos eles são como string. Então aqui eu tenho, vamos ver quantos campos que nós temos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 campos. Então eu vou copiar aqui, que não precisar fazer o parent by name e ficar digitando o nome dos campos. 8 campos, agora é só preencher os índices. Agora o que eu vou fazer? Agora eu simplesmente vou passar aqui, ó, field by name e passar o nome de campo por campo. Então, o primeiro, o gênero. O segundo, a idade, que eu vou copiar, só trocar para ficar mais fácil. E agora só vamos trocar os campos. Então, a idade, o próximo,
é o estado civil. O próximo é o dependentes, salário, residência, veículo e o perfil. Aí nós podemos fazer aqui uma query inserção.exec SQL para ele executar essa query. Aqui eu só vou fazer uma correção, que é pessoas, treinamento, e que nós já podemos rodar. Antes de rodar, você entra aqui em Project Options, nessa aba Forms, aqui, provavelmente aqui é o Form 2, você deve estar, o seu deve estar aparecendo assim, né? O Form 2 primeiro é aquele nosso primeiro. Então eu vou arrastar para cá o teste algoritmos para quando eu clicar no executar ele abrir esse formulário. Então eu vou clicar aqui e nós vamos só fazer um teste rápido para ver se efetivamente ele tá copiando esses dados. Então clicando aqui no transferir dados, que ele abriu aqui um pulhetinho do SQL, então ele deve estar copiando agora aqueles 332 registros para a tabela pessoas treinamento. Após ele terminar a cópia, nós podemos ir aqui fazer um select, asterisco from pessoas treinamento, executar ele, ver que 332 linhas retornadas. Então quer dizer que ele já está trazendo todas as pessoas aqui com o perfil bom. Porém, o que nós precisamos fazer é jogar 80% desses registros para pessoas treinamento e 20% desses registros para pessoas teste. Então precisa fazer uma alteração no código. Então aqui foi só para a gente testar. Então tá funcionando ok. Eu vou fazer aqui um delete para apagar todos os registros. Apagou todos. Caso quando você roda ele dê um errinho aqui embaixo de Safe Mode, você pode vir aqui em Edit, em Preferências, aqui em SQL Editor, tem aqui esse Safe Updates. Então ele não deixa você rodar updates delete se você não colocar o where, uma de segurança. Então você desabilita e você tem que fechar e abrir de volta. Tem que reconectar, como ele está dizendo aqui. Voltando aqui no código, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável inteira, chamar aqui de contador, do tipo integer. E nós vamos começar com essa variável, vou chamar ela, colocar ela inicializar ela com o valor 1. Nós vamos incrementando essa variável, vai ser uma variável para controlar se eu vou inserir ou na tabela de pessoas treinamento ou na tabela de pessoas teste. Então essa aqui vai ser a ideia aqui que eu vou fazer agora. Olhando aqui os nossos dados, então nós temos que ele vai do 1 até o 266. Então quando ele chegar, essa nossa variável vai do 1 até o 266, ele vai inserir na tabela de pessoas treinamento. Quando o nosso valor da variável i for maior do que 266, eu vou inserir na tabela de teste. Vai ser um controle bem simples, bem fácil para fazer isso. Então o que eu vou fazer aqui? If o contador for menor igual a 266, então a minha query inserção vai receber esse SQL. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um else. A única modificação que eu vou precisar fazer aqui vai ser pessoas teste. Então usando a mesma query. Então a ideia é a seguinte: o contador vai começar em 1
Se for menor ou igual a 266, ele vai inserir nessa tabela. Caso contrário, vai inserir na tabela de teste. Uma coisa que eu não posso esquecer é fazer um INC no acontador, incrementar ele. Então essa aqui é a ideia que nós vamos trabalhar. Vamos rodar essa aplicação e vamos fazer o teste para ver se efetivamente ele vai estar jogando os dados corretamente. Clicando aqui, transferir dados, aguardamos um pouco, que terminou de executar. Vamos fazer aqui um select asterisco from pessoas treinamento. Então, nota aqui embaixo, ó, 266. E vamos fazer esse select pro pessoas teste. São 66 que está aparecendo aqui embaixo. Então, quer dizer, até agora já conseguimos fazer essa divisão da base de dados para a classe bom. O que nós vamos precisar fazer agora vai ser repetir esse código. Então eu vou só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Então, como já comentei em outras aulas, o objetivo aqui não é fazer uma parte muita codificação, muito padronizada, né? Então a ideia é ser um exemplo didático aí para você entender como é que é o funcionamento. Então você poderia fazer aqui uma função que ele aqui, ó, poderia passar um parâmetro diferente também. Então a ideia aqui, só para entender melhor, eu vou fazer assim como nós fizemos lá na parte do Intelligence Lab. Então agora eu vou buscar as pessoas, classe, perfil médio. O acontador vai ter que ser reiniciado em 1. E aqui eu preciso ajustar esses dados aqui. Para a classe médio é até o 438. Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente mudar para 438. Depois, ali os parâmetros aqui eles não vão ser modificados, que os dados são os mesmos. E aqui eu vou fazer para a classe ruim e verificar aqui que é até o 96. Então agora o que nós fazemos aqui é colocar o 96 aqui e fechou. Aqui eu posso dar um free, esqueci de fazer um free aqui na query. E voltando aqui no MySQL, eu vou fazer aqui um delete aqui no pessoas treinamento, também no pessoas testes, que eu vou pedir para ele rodar tudo novamente. Então, limpou as tabelas. Voltando agora aqui no Delphi, então vamos rodar aqui o importador. Clicando aqui no transferir dados, vamos aguardar ele terminar de rodar. Terminando de rodar, nós vamos lá no MySQL. Se eu fizer um select asterisco from pessoas treinamento, 800 registros. E aqui, select asterisco from pessoa teste, 200 registros. Verificar o perfil bom, são 266 no treinamento e 66 no teste. Então estava ok com a planilha. Vamos pegar agora o perfil médio. No treinamento 438, no teste 110. Por último, vamos verificar aqui o ruim. No treinamento 96 e para o teste 24. Então, esses valores bateram com
a nossa tabela. E com isso fechamos essa videoaula, que nós vimos como fazer a divisão da nossa base de dados de treinamento e nossa base de dados de teste. E nos próximos vídeos nós vamos fazer análise dos algoritmos e análise de desempenho de cada um dos algoritmos. Obrigado e até o próximo vídeo.